Sabendo que ontem o portal do Léo Dias publicou uma entrevista com a cantora Ludmilla, em que ela falava sobre um episódio que envolve a blogueirinha e o seu programa aqui na Dia TV, que é o De Frente com a Blogueirinha. Ela revela os motivos de não ter aceitado dar entrevista para a blogueirinha. Vale destacar algumas falas da Lud nessa entrevista sobre, ela disse, abre aspas, e eu fui subir no palco feliz da vida para pegar o prêmio Multishow, e daí eu comecei a ser vaiada e atacada. E aí, quando eu vou pra internet no dia seguinte, eu me deparo com um vídeo da blogueirinha dizendo que eu tinha que agradecer pelas vaias. Eu simplesmente só fiquei mal, nem falei nada, não revidei, não falei nada. Só quis apagar esse episódio da minha cabeça. Foi isso que ela trouxe ontem e ela estava falando de um dos motivos pelo qual ela não tem aí uma boa relação, vamos chamar assim, né, com a blogueirinha. Então ela chegou, ela expôs isso, até porque a gente sabe que esse episódio, como a Ludmilla bem lembrou, foi um episódio tenebroso, uma das coisas mais horríveis que a gente pode assistir ao vivo. Eu tava assistindo esse prêmio ao vivo e ela ganhou como melhor cantora. Era em 2019, quando ela e a Anitta tinham duas músicas juntas, as duas fizeram muito sucesso, e ela ganhou como melhor cantora. E aí teve todo, além das vaias, a gente sabe que ainda teve todos os xingamentos racistas que ela sofreu, e durante aquela semana, pelo menos, só se falava sobre isso, né? Sim. Só se falava Só se discutia isso. No dia até o próprio Paulo Gustavo, ele tava apresentando ele que recebeu, se eu não me engano, que recebeu a Ludmilla no palco e deu uma carcada no pessoal que tava na plateia, né? Que tava fazendo Ele lembrou que ela vaia. era uma mulher preta, favelada, bissexual, e que tava ganhando esse prêmio, ela merecia respeito. E não foi o que a gente viu da parte do público. E aí ela puxou esse gancho quando ela foi falar da blogueirinha, porque apesar da blogueirinha não ter falado sobre esses xingamentos, a blogueirinha tava falando da vaia que ela tinha que agradecer, só que essa vaia que ela recebeu tava recheada também disso. De comentários racistas, né? Então, o que acontece é que agora estão imputando o racismo na blogueirinha. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também, né? Não é porque... Foi o que a própria Ludmilla falou, não é porque ela é um personagem que ela tem direito ali de zoar e tal, mas a gente tem que entender também que ali tinha um hype, tinha um momento, tinha uma onda que as pessoas estavam querendo aproveitar para fazer, né? Só se falava disso, a blogueirinha foi lá e foi falar sobre isso também. Foi leviana, foi sem noção, como o próprio Bruno falou, era a blogueirinha do Antigo Testamento. E eu acho que uma coisa que ela pontuou, que a gente vai falar até do vídeo, que depois a gente fala um pouco mais sobre o vídeo, mas acho que a gente tem que tomar cuidado também com com o que a gente imputa nas pessoas, assim, sabe? Muita gente fala, a blogueirinha é racista, a blogueirinha é racista. Eu acho que ela foi leviana, eu acho que ela foi sem noção. E sim, quando a gente é sem noção, a gente acaba dando voz a coisas ao racismo, por exemplo. E aí acho que a gente entra nesse debate mais profundamente, né? Não tirando a responsabilidade dela, mas acho que cada coisa é uma coisa e a gente tem que tomar muito cuidado também com as acusações que a gente faz na internet, sabe? Até porque o racismo é um crime, a gente imputa um crime numa pessoa, até porque ninguém é juiz nem delegado, pelo menos nenhum de nós. E ontem à noite o Bruno Matos, que é o ator e intérprete da blogueirinha, ele veio a público para pedir desculpas e também dar a sua versão do episódio. Então aqui algumas coisas que ele falou. Ele disse, abre aspas, isso foi em 2019, 5 anos atrás, onde eu fiz um vídeo falando que ela deveria agradecer as vaias, porque um artista precisava da vaia para ser um artista. E o tom da brincadeira que eu fiz foi péssimo. Na época, eu era mais novo, então realmente o tom foi péssimo, eu só tenho que pedir desculpas pra ela, mas eu queria só que ela e todo mundo entendesse que eu não sabia o tom das vaias, que o tom das vaias era num sentido pra atacar ela com coisas racistas, mas também a gente tem que falar a verdade aqui, porque surgiu o convite pra eu fazer o De Frente com a blogueirinha no Numanice, um convite com marca, e ela não queria ir no De Frente aqui nos estúdios, mas ela queria que eu fosse com o De Frente lá no Numanice. Por que que ele tá explicando isso? Porque a Ludmilla começou a falar tudo isso, né? Começou a explicar isso pro Léo Dias, quando ela disse por que que ela não vinha pro De Frente com a blogueirinha, já que, né, muitas pessoas se questionavam sobre essa ausência. A Anitta já veio, várias cantoras do pop, né? As A-lists. As A-lists, né, já vieram. Então, ficou muito essa coisa da Ludmilla. E aí, o Bruno pediu a desculpa, falou o que tinha acontecido, mas lembrou que, assim, quase rolou essa entrevista. E não rolou porque ele
o Bruno não quis levar o de frente até o Numaná. E é descaracterizar também o programa. Exato. E também durante essa desculpa, né, que o Bruno tá falando, ele fala sobre uma questão muito importante que é, ele não sabia, por exemplo, que isso acontecia. Que ela se sentiu dessa forma, não houve nenhuma conversa, até porque, independente de já ter havido convites ou não, isso não tinha sido exposto como sendo algo que é uma questão que existia pra Ludmilla. Mas, claro, independente disso, né, tudo que a gente colocou aqui, ele também fala no vídeo, realmente não foi a melhor forma de se brincar, mas também tem uma questão que era que quem assistia de casa não conseguia nem necessariamente ouvir essas vaias e nem entender necessariamente que essas vaias eram vaias racistas, mas independente disso. E ele tava em ele casa, pediu, né? E ele tava em casa e ele pediu desculpa hoje também falando, porque era isso, era outro tempo, outro momento, era a questão também de que não era a blogueirinha nesse momento, né? Não era o que ela é hoje, não era ainda tão conhecida, enfim, várias outras questões. Mas aí, pra isso, dentro de tudo isso, ela fala, tá, mas se eu não sabia e se você se sente assim desde 2019, como é que teve, então, essa questão de poder existir um de frente com blogueirinha, só que aí iria descaracterizar o programa, porque você quer que seja ainda dentro do seu projeto, que é um dos maiores projetos de pagode de uma mulher no país, sabe? E acho que uma das coisas mais importantes que a blogueirinha falou, que o Bruno, né, falou no vídeo, foi sobre como ele falou, eu não sabia que eu ia crescer, eu não sabia que eu ia estar grande. Eu acho que fica essa mensagem para todo mundo que está produzindo conteúdo. Quando você produz conteúdo atacando outras pessoas e você cresce atacando outras pessoas com o seu conteúdo, a chance de você crescer e acabar conhecendo essas pessoas é muito grande. Ou disso voltar pra você, né? Esse ataque, ele vai ricochetear. E aí você vai num evento grande e você vai esbarrar com essas pessoas e você vai acabar pagando o preço por isso que você achou que você não ia pagar. Então eu acho que também as coisas são consequências, assim, né? Eu acho que tem que ser pensadas, né? Podem ser pensadas. Eu acho que quando eu entrei aqui foi uma coisa que eu comecei a pensar também, porque a gente chega aqui, a gente habla mesmo, a gente solta a língua e tomar cuidado com o que a gente fala sobre as pessoas, porque essas pessoas podem estar do nosso lado em algum trabalho futuro. Então eu achei muito importante isso que o Bruno pontuou nesse vídeo, porque é isso, ele errou, ele foi cair em cima de um hype completamente errado. Eu não ouvi que as falas estavam sendo racistas, ele quis entrar na brincadeira de treta de Anitta contra a Ludmilla. Exato. Então, No próprio vídeo que ele fala sobre a Lud, ele também fala sobre outras pessoas, também ataca outras pessoas, né? Também ataca a Anitta. Aham. Porque era até um ano que a blogueirinha, né, a personagem, não tinha sido convidada pro Prêmio Multishow. Então tava assim… A personagem, no caso, acho que ele acabou pegando essa narrativa. Da raiva de, eu não tava lá, tô puto com todo mundo. Da blogueira que não foi convidada e acabou assistindo tudo de casa. No ano anterior ele tava lá. Exato, exatamente. É por isso. E de casa, não dava pra ouvir os xingamentos racistas. De casa não dava pra ouvir, tanto é que a gente dava pra ouvir as vaias. Quem tá, se não me engano, os próprios meninos do Diva que estão fazendo a transmissão, eles falam, nossa, estão vaiando ela. E a gente ficou nisso e depois é que surgiu aquele vídeo, que é um vídeo que viralizou, que é filmado de dentro. Exato. E exatamente, dá pra ver até quem está sendo racista ali naquele momento. Só que essa história, ela continua depois desse vídeo do Bruno. Hoje, a assessoria da Ludmilla postou um print de parte dessa negociação. A gente vai mostrar esse print, dizendo aí, essa ação da blogueirinha nunca esteve confirmada, estava num estudo, mas realmente, para nós, não faz sentido. E a assessoria postou esse print para demonstrar que, na verdade, eles não queriam fazer essa ação. Aí, com isso, né, diante disso, a Dia TV viu a necessidade de se posicionar sobre o caso. Então agora, para você que está assistindo, você tem que saber que eu vou ler o pronunciamento oficial aqui da Dia TV. Abre aspas. A Dia TV sabe da importância de mantermos nosso público informado e por isso viemos explicar os eventos recentes envolvendo Ludmilla e blogueirinha. Ao longo do mês de agosto, a Dia Studio, que é responsável pelo agenciamento e negociações comerciais da criadora, recebeu a proposta de uma marca intermediada por uma agência de publicidade para a realização de um episódio do De Frente com Blogueirinha, tendo Ludmilla como convidada. No dia 20 de agosto, a informação recebida pelo atendimento da Dia Studio foi a de que
a cantora aceitaria a proposta mediante 2 condições. A primeira é menção em redes sociais. A equipe da artista solicitou que blogueirinha se retratasse publicamente, de forma divertida, em suas redes sociais por conta de episódios anteriores. E a segunda, a realização do programa deveria acontecer numa edição do Numanice. A equipe da artista, Ludmilla, solicitou que o episódio fosse realizado no camarim de Ludmilla, no local do evento. No dia seguinte, alinhado com a blogueirinha, de estúdio respondeu à agência que não concordava com a condição de realizar o episódio no Numanice, porque isso descaracterizaria a proposta e o formato do programa, que sempre foi produzido aqui nesse estúdio. Diante desse impasse, as negociações foram encerradas. A Dia TV lamenta que as condições impostas tenham inviabilizado a realização do episódio com participação de Ludmilla, mas reafirma o seu compromisso com a ética e o profissionalismo em todas as suas ações. Então, esse foi o posicionamento e é o posicionamento oficial da Dia TV, mostrando o que aconteceu. A gente sabe que essa história da Ludmilla, que ela conta, né, como essa rusga, né, começou com a blogueirinha, isso é muito anterior à Dia TV, isso é muito anterior ao De Frente com Blogueirinha, isso é muito anterior, inclusive, a essa blogueirinha que a gente conhece hoje, porque a gente não pode esquecer que Bruno teve um hiato na sua carreira, foi para a Europa, fez a limpeza de imagem, entendeu também como é que ele acertaria o tom dessa personagem, que hoje é uma das maiores personagens da televisão. Então, da mesma maneira que é muito importante ouvir ele se retratando e ele falando sobre isso, também é importante que a gente entenda que a história não aconteceu bem como a Ludmilla trouxe nessa entrevista com o Léo Dias, que também foi uma entrevista feita no camarim do Numanice. Qual